Headbangers, em setembro, o Iron Maiden lançou um álbum que todo mundo falou que é muito bom e é realmente de fato, e até por isso a gente resolveu fazer agora, no mês de outubro, um Metal Legend, falando um pouco, comentando sobre essa grande história dessa, uma das melhores bandas bípedes do universo, o Iron Maiden. O Iron Maiden surgiu da mente cabeçuda do Steve Harris depois de algumas tentativas frustradas ali de fazer parte de uma banda. Ele já tinha passado pelo Gypsy Kiss e o Smiler, e em algumas histórias ele conta de que ele sentia meio assim desmotivado pelo fato das pessoas não aceitarem suas composições próprias, né? Então ele queria colocar em prática as coisas que ele tinha em mente, né? E ele resolveu montar aí no Natal de 1975 a sua própria banda, o Iron Maiden. E aí foi juntando ali no underground da Inglaterra ali pessoas para formar a banda, né? E a princípio, a primeira formação da banda contava com essa que você estava vendo aí, ó. Steve Harris, seu baixo maluco, Paul Day nos vocais, Dave Sullivan e Terry Rance na guitarra, e na bateria ficou a cargo de Ron Matthews, né? Então essa foi a primeira formação que a banda teve, né? E aí um tempo depois saiu o Paul Day e entrou no seu lugar o Dennis Wilcock, que esse daí talvez ele tenha uma importância maior para a banda, porque ele foi responsável por disseminar um pouco o nome Iron Maiden ali no cenário da Inglaterra, porque ele era um cara ele era muito fã de Kiss, então ele fazia suas apresentações de rosto pintado, usava sangue, até fogo, o cara colocava uns efeitos nos shows que obviamente fez com que chamassem atenção os shows do Iron Maiden, né? E outra participação fundamental nele na banda foi que ele foi responsável por trazer para a banda Dave Murray, que é um cara que está até hoje na banda, né, cara? Então aí já teve uma cara assim do que poderia vir a ser o Iron Maiden, né? Claro que eles trocaram depois de formação, o próprio Dave Murray chegou a sair da banda e aí ele foi tocar numa banda chamada Urkin, que contava com o nosso amigo Adrian, o Ferreiro, cara. Ele era vocalista e guitarrista da banda, foi passar um tempo lá. E aí depois ele voltou pra banda, né? Até que em 1977, após mais duas trocas, né, entrou pra bateria o Doug Sampson e encontraram finalmente um vocalista, o Paul Diano, né, cara? Que ali eles viram naquele vocalista talvez uma definição para aquele posto de vocalista, porque naquele período ali na Inglaterra, o pessoal começava a escutar novamente o heavy metal que estava meio baixo por causa do punk, né? E o punk era a explosão do momento. Então você tinha um vocalista ali que tinha um visual punk, né, para uma banda que tinha um visual heavy metal, né? Então era uma mistura das duas coisas, né? E aí, nesse momento, eles eram um quarteto, né? E eles lançaram o primeiro registro deles, que foi o Sound House Tapes, que continha 3 faixas, né? Brawler, Iron Maiden e Invasion. E quando eles lançaram essa fita, né, o Iron Maiden, que já era conhecido do underground da cidade deles, né, a banda, digamos que localmente explodiu, né, cara? Mal os caras sabiam que ali tinha sido o início de uma era, né? De uma era mesmo. Não é uma coisa isolada de uma cena, de um país, de uma cidade. É uma coisa que tomou conta do mundo até os dias atuais, né, cara? É um material raríssimo, né? Que quem tem, ainda é possível encontrar o original, né? Quem tem, cara, é uma carinha que custa, né? Ainda hoje é disputado a tapas aí, né? E a música Prowler, ela ficou, tipo, no topo das paradas das rádios naquela época. Então o Iron Maiden, ele começava ali a crescer definitivamente, fazendo shows direto lá, mas acontece que eles não aproveitaram muito bem essa boa onda do Sound House Tapes não, porque eles passaram por alguns momentos ruins. Saiu o baterista, eles passaram um tempo apenas com 3 integrantes, até que quando eles já tinham composição suficiente para ali fazer, né, o primeiro álbum, eles foram atrás de um novo guitarrista, né? Até o próprio Murray, ele sugeriu que trouxessem o Adrian Smith, né? Que esse não aceitou porque ele ainda tinha um vínculo com a sua banda, que ele também era vocalista, né? Então eles encontraram ali o Dennis Strayton, né? Que foi uma adição importante, porque foi ele que sugeriu a entrada do Clive Burr. Aí formou, né, a formação do primeiro álbum da banda, né? E aí basicamente, na verdade, eles entraram para gravar, porque muitas músicas já tinham sido compostas, e gravaram o debut da banda, cara, o Iron Maiden, cara, tá aqui em vinil. Aí fizeram história, né, cara? Eles aproveitaram aqui em Prowler, né, e Iron Maiden, que era do Sound House Tapes, né, e colocaram outras músicas sensacionais no álbum, né, como Running Free, que virou single também, né? Remember Tomorrow. E eles já encontraram também outro integrante de peso pra banda, que foi o Derek Reeves, né, que desde a primeira capa aqui, né, criou o Ed. O Ed meio tosco aí, né? A primeira versão do Ed. Tava pegando a mão que aí. além de mascote virou integrante, né?
Aí também tem... Tem altas trocas de integrantes, mas o Ed não pode sair, né? O Ed não saiu, né? E né, também tem a Transilvânia, né? Acho que é a primeira faixa dele também instrumental. Charlotte the Hornet, né? Charlotte the Hornet, sensacional. É um álbum clássico de todas as músicas clássicas. Né? Phantom of the Opera com seus 7 minutos também. Exatamente. É sensacional. 8 faixas, aquela 4 do lado A, 4 do lado B, perfeitinho. E aí o que foi que aconteceu, né? Lançaram essa pérola e aí os caras explodiram, né? E eles já entraram, já fizeram um turnê com o Kiss, que na época eles estavam fazendo a turnê do Unmask, né? E pô, os caras ficaram conhecidos na Europa, né? Na verdade, dizem que até alguns shows a Iron Maiden puxava um pouco mais a galera pro lado deles, né? E aí no final da turnê, segundo os relatos, né, por diferenças musicais, o Steve Harris mandou o David Stratton vazar porque ele estava ficando muito pior com o John, Rod Stewart, Eagles, e aí o Steve Harris, não, pera aí, não, você não é metal. Você não é metal. E aí tirou o cara da banda, né? A gente, vendo esse fato aí, a gente sabe que se Joe DeMaio tivesse tido conhecimento nessa época, ele teria um recado pro David. Ele teria um recado. Esse recado aí, ó. Vai se fuder! Vai se fuder! Mas enfim, você pode, inclusive, na verdade, a gente tá levando um tom de brincadeira, mas você pode constatar essas histórias aí em um vídeo muito bacana do próprio Iron Maiden que se chama Early Days, que eles contam esse começo aí do Iron Maiden de forma bem detalhada, com depoimentos inclusive do próprio Dennis Stratton. Mas enfim, entrou no lugar do Dennis Stratton o grande Adrian Smith. Finalmente ele deixou dessa besteira de Urkin e entrou pro Iron Maiden, cara. Ele já entrou assim, contribuindo muito com as músicas, modificou um pouco o estilo do Iron Maiden, né? Porque a banda passou a ter um pouco mais de carga de melodia, apesar do Killer ser um álbum bem rápido, né, cara? E bem cru, né, cara? Algumas músicas a gente pode dizer que... Cadê o Killer? Apesar do Steve Harris não ser tão fã, não gosta muito nem de falar de punk, mas a gente pode notar de uma influência, né? De punk, pequena influência de punk e tudo mais. De todos os álbuns do Maiden, é o álbum que tem as músicas mais rápidas, né? Mais visceral, eu acho. Exato. Não, você tem Ides of March que começa a dar um clima pro álbum, né? Mas, pô, quando você abre com Right Child, um álbum, né, cara? Os shows, muitas vezes são... a introdução dos shows é essa música, né? E é pra começar assim, de forma sensacional. É uma música que tem um clima pesado mesmo. Clima heavy metal, né? Pra você ver, né? Tem a influência de punk, né? Mas ali você sentia mesmo um heavy metal bem consistente, cara. Murders in the Room é uma música muito foda, cara. Sensacional, cara. A nota tem vários clássicos aqui, né? Killers, por exemplo. É difícil apontar uma música ruim, na verdade. A gente vai falar de todas e não vai achar. É verdade. Mas enfim, o Adrian Smith já chegou contribuindo bastante pro Iron Maiden, né? Não podemos esquecer também que foi no Killers que eles começaram a trabalhar com o produtor Martin Birkin, né? Que passaria a trabalhar com a banda pelos próximos 7 álbuns, ou seja, trabalhou em vários clássicos da banda, né, cara? Parceria aí que durou aí muito tempo. Vamos dizer assim, a primeira era toda da fase. A era de ouro ele pegou tudinho e ainda pegou um pouco da era de trabalhar. Bom, eles tiveram alguns problemas depois com o passar do tempo com o Paul Di'Anno, né? Que tava meio lombrado e tal, usando algumas paradas venenosas. Porra louca, né? E aí no palco também ele já não tava rendendo tanto como rendia no começo. E aí o Steve Harris entendeu que era um tempo de dar um basta na relação e deu o vazare no Paul Di'Anno. E aí eles partiram para recrutar um novo vocalista, né? E aí o Samson já era uma banda antiga, né? Era uma banda do final dos anos 70, que já era bem conhecida, na verdade, era até maior que o Iron Maiden no começo, né? É verdade. Já era bem conhecida mesmo, e aí tinha lá um vocalista que chamava muita atenção, que era o Bruce, isso mesmo, esse nome vergonhoso. Bruce, era o vocalista da banda, e assim, o Steve Harris já tinha uma vontade de que fosse o cara. Só que aí, o empresário da banda, o Rod Smallwood, ele não ia muito com a cara do Bruce Dickinson, principalmente por causa desse nome que ele usava no Samson, né? Bruce. Mas aí eles chamaram o cara pra fazer um teste, e pô, na hora os caras sentiram, né? Viram a diferença, não... Esse é o cara, velho. Mas mesmo assim, né, o Rod chamou o Bruce Dickinson pra conversar ali no cantinho e falou, mano, na boa, qual o seu nome? Aí ele falou, Bruce Dickinson, então é assim que a gente vai te chamar. Para com essa besteira de Bruce. Deu um trocado pra ele, vai comprar uma jaqueta e você tá dentro da banda. E pronto. O cara entrou na banda e aí começava ali uma era sensacional. Não que a fase do Paul Di'Anno seja inferior, né, cara? Na verdade... Vale a pena a gente ressaltar que
que tem muita gente que diz que Prefere a só fase- gosta da fase do Paul Diano, né? A gente escuta muito isso, né? A gente escuta muito assim, não, só gosta de Iron Maiden? Só os dois primeiros. Melhor também, né? Killers. Isso mesmo. Tem que respeitar. Tem aqueles fãs que são fãs pra caramba dessa fase mesmo, né? Mas o Bruce Dickinson chegou assim pra fazer diferença e fez um salto na qualidade, na complexidade da música do Iron E Maiden aquela muito história, grande. querendo ou não, é a voz do Iron Maiden, né? Eu acho que é uma coisa unânime, beleza, aquela, assim, unânime na questão que é o seguinte, que deu ao Iron Maiden a possibilidade de crescer e de fazer de repente um som um pouco diferente do que era Isso. que era tinha sido feito até então, né? Mas permitiu, em termos de criação, até para os próprios outros integrantes, formar algumas melodias que eles sabiam que o Bruce era capaz de cantar. Com Né? certeza. Isso, exato. E fora que o álbum de estreia do cara foi nada mais nada menos que The Number of the Beast, né, cara? Em 1982, os caras lançaram esse petardo do mundo do metal, que causou muita polêmica na época, não só pela capa, né, mas por causa da... Capa genial, na minha opinião, cara. A capa é muito sensacional, foda. né? Ed pintando e bolando em cima do diabo. Isso, e que às vezes tem gente que até hoje não entende, né? É verdade. A capa, né, na realidade... O Ed é que tá... O Ed é que tá capeta está manipulando o Ed, mas na verdade é o Ed que está manipulando o capeta. E o The Number of the Beast carrega, né? Vai ser a estrela de Bruce Dickinson no Maiden, mas ele carrega grandes composições também, como sempre foi, né? E tem muita gente que até hoje também cultua mesmo esse álbum, Tem muita gente que considera ele melhor. Ele foi um sucesso comercial tremendo, né? Que esse foi o álbum que lançou o Iron Maiden pro mundo. E as polêmicas em torno dele, na verdade, contribuíram para que ele ficasse mais conhecido ainda, né? A própria igreja pegou no pé dos caras por causa desse lance do livro da besta, quando na verdade a influência para criar a música, né? Foi de um pesadelo que o Steve Harris teve depois de ter assistido o filme A Profecia 2, né, cara? E aí o cara acordou com aquela coisa na cabeça e fez a música, né? Não tem nada de satanismo, nem os caras brincam com isso até hoje, né? Mas assim, falando sobre música mesmo, né, cara, o álbum, ele é sensacional, né, cara? Invaders é uma música muito bacana e The Prisoners é espetacular. E fora os grandes clássicos do álbum, né, que seriam qual aqui? The Number of the Beast, né? Run to the Hills, Hello Be Thy Name, mas você tem, pô, a Case 22, a Case Avenue, Porra. que é uma música que não é das clássicas assim, mas é muito foda, né? Children of the Damned. A gente vai falar dessa música. Heavy metal Eu acho sensacional. que então seria mais fácil a gente falar, de repente eu acho que a única música que não é tão falada e nem foi tanto tocada é Gangland. Gangland, é verdade. Ela é que passa um pouquinho. O Steve Harris já falou que ele trocaria Gangland pela Total Eclipse aí, né? Então, cara? Eclipse, ela saiu naquela versão, você lembra dessa versão aqui? Né? Que saía com as faixas de mídia, que o ladinho formava exatamente do Ed. Né? Aqui nessa versão sai as duas, né? Vem as duas. Ela sai como Eclipse, parte ela já do saiu álbum. com parte do álbum, exatamente. Né? E era pra ser assim, né, cara? E era pra ser assim. E tem uma coisa que é É. curiosa, que na história do rock, do metal, assim, poucas bandas conseguiram êxito em trocar o vocalista e conseguir sucesso imediato. Sim. Eu consigo lembrar do AC/DC com o Back in Black, depois da morte do Bon Scott e tudo mais. Poderia ter sido um desastre, mas ainda bem, graças ao Deus, metal não foi, né, cara? Não, os caras explodiram de vez, né, cara? A turnê deles foi... Os caras começaram a excursionar foi quando eles vieram. Eles saíram ali do centro ali da Europa, passaram para excursionar por outros países, outros continentes, e foi bem desgastante. Tão desgastante que o Clive Burr chegou a uma conclusão de que aquela situação ali não era pra ele, né? E ele resolveu sair da banda. E aí, o Nico McBrain, ele já, assim, no underground todo mundo se conhece, né? Então ele já conhecia o Nico McBrain, né? Ele já tinha até tocado numa banda em algumas oportunidades, e ele entrou pra banda, a princípio, pra fazer ali uma ponte, né? Pra ficar temporariamente. Só que os caras gostaram tanto da pegada dele, do estilo dele, a nível pessoal também, né? Que resolveram oficializar ele na banda, né? E foi com ele que eles lançaram o próximo álbum, o Peace of Mind. Outra pedreira aí, né, cara? Cheio de clássico, recheado de clássico. Outro álbum que de vez em quando a gente ouve a pessoa falar que é um dos preferidos. Mas eu, opinião pessoal, né? Ele fica um pouco abaixo em relação ao The Number of the Beast. Mas pra mim, ele é o primeiro álbum do Iron Maiden que você consegue perceber algumas pitadas de progressivo que você sabe hoje, né, 2015, que é uma coisa que o Iron Maiden vem carregando bastante nos últimos anos, né? Eu acho que foi aqui nesse álbum foi a primeira vez que eu consegui identificar um lance progressivo no Iron Maiden, né, cara? E o Peace of Mind é
mais um recheado de clássicos, né? Músicas que até hoje não podem faltar nos shows do Maiden, né? Como The Trooper virou assim um dos grandes hits dele, né, cara? Eu acho que ao lado de The Number of the Beast, né, foi... E Hello Be The Name, que exato. Dificilmente, acho, não sei nem quando que eles deixaram de tocar essa música, se deixaram. É verdade. Pois é, The Trooper realmente ela carrega assim, o álbum porque ela se destaca demais. Mas o álbum é sensacional. Uma das músicas que eu mais gosto desse álbum se chama Die With Your Boots On, que ela é magnífica e no próximo álbum que a gente vai comentar ao vivo ela fica sensacional também. Vocês podem destacar alguém mais desse álbum? Flight of Eagles sempre foi uma das minhas músicas preferidas. São os dois singles, né? Flight of Eagles e The Trooper. E reza a lenda, ninguém sabe se é verdade, que o Steve Harris não curte muito a Flight of Eagles, por isso ela foi poucas vezes tocada. Quer dizer, ela foi tocada na turnê do Peace of Mind e na turnê do próximo álbum que a gente vai falar, que é o Power Slave. Eu vou falar da faixa 2, né? Que o Maiden, ali, pelo menos esse é o quarto álbum de estúdio, e ele carregava, se você perceber, a faixa número 2, ela sempre é, vamos dizer assim, uma baladinha, uma música mais lenta. Aconteceu no primeiro álbum com Tomorrow, depois, aí realmente é no Killers, porque Foi o contrário. já foi, porque o Child na realidade era a música realmente que abriu o álbum, né? Seria a faixa 2, seria, né? Mas aí depois tem Shield of the Dead, e nesse tem Revelation, né? Que querendo ou não, por mais que depois ela caia já no heavyzão, mas ela tem aquele início mais cadenciado, mais lento. E Revelation é uma das músicas também que eu gosto pra caramba, principalmente naquela versão do Live After Death. Eu até hoje... Eu prefiro até. Exato, eu boto a versão de Revelation ali, me arrepia todinho. É verdade. Bom, mas aí no ano seguinte eles lançaram mais um álbum que esse sim eu acho louco demais, cara, que é o Power Slave. Nesse período eles estavam lançando um álbum por ano, né, cara? Era muita correria e isso pararia aí nesse período, como a gente vai falar. Mas, pô, o Power Slave, ele começa, a grandiosidade dele começa por essa capa sensacional, né, cara? E falando assim sobre as músicas, ele te joga na sua cara assim uma música melhor do que a outra, cara. Começa com Aces High, o álbum, depois vem 2 Minutes to Midnight, Lost for Words, a Biorna, né, cara, que é uma música instrumental sensacional, né, cara. E uma das músicas que eu mais gosto do Iron Maiden faz parte desse álbum, que é The Flash of the Blade, cara, uma música sensacional. E, pô, esse álbum ele foi tão marcante assim que os caras eles embarcaram numa turnê gigantesca em vários aspectos, né? Não só em datas, mas também estrutura que eles usavam no palco. O DVD lá, o Early Days, o empresário deles, o Rod Smallwood, ele fala que na verdade praticamente tudo que o Iron Maiden captava de recursos, eles retornavam de volta pra fazer esse espetáculo todo, né, cara? É uma verdadeira empresa, né? É. Deixavam cair a peteca mesmo. Era uma banda que acreditava no espetáculo, investia nisso daí e fazia realmente a coisa acontecer. Inclusive tinha o Ed Mummy andando lá no palco dos caras, velho. Era realmente um espetáculo sensacional. Isso chamou mais ainda a atenção do Iron. Então, em cima disso que tu tá falando, realmente foi quando eles começaram a fazer shows maiores e produções de palco melhores. Mas coisas que na época, até por conta da logística, né? Só mesmo ali na Europa mesmo que dava pra fazer essa logística. Tanto que foi na turnê do Power Slave que tivemos a honra de ter a primeira vez o Iron Maiden no Brasil. É verdade. No Rock in Rio, que está fazendo 30 anos esse ano. Né? Mas ali em 85 tivemos o Iron Maiden. Um abraço pra Ivete Sangalo. É uma pena que a gente não pôde conferir isso em 85, essa estrutura, já que eles faziam os shows na Europa, né? É verdade, e incluindo o próprio... Eles viam, para esses lugares mais distantes, o suporte era mais reduzido, né, cara? Eles não conseguiam levar tudo. Conta da logística, né? E nesse álbum, né, a gente já citou algumas faixas, esquecemos um pouquinho de falar da faixa título. Power Slave, que é sensacional. A música do Bruce Dickinson, que é foda. E temos no álbum também, ali eu acho que a primeira grande composição, assim, em termos de duração, né? É verdade. Ele já fazia, ele já tinha feito o Hell in the Name, né, música de 7 minutos, no próprio Peace of Mind. Tem a Table. Isso, é verdade. Que também é um pouquinho mais extenso. Mas de longa duração mesmo. Aí veio Rime of the Ancient Mariner, que é uma música de mais de 13 minutos, né, cara? Que era a música mais longa até então feita. Nem por isso ela é uma música ruim, é uma música sensacional, vários riffs fodas, mas hoje a gente sabe que ela é criancinha perto de algumas músicas que o Iron Maiden vem lançando aí de 18 minutos na nossa cabeça, né, cara? O Iron Maiden ele não lançou um álbum no ano seguinte porque a World Slavery Tour ela foi uma turnê realmente muito desgastante, né? De 193 apresentações em mais de 28 países em apenas 13 meses, ou seja, era mais ou menos o que aí?
um dia sim, um dia não de apresentação. Olha só que loucura que os caras se submetiam, né? Eu fico pensando como é que é uma noção dessa pro cara que é vocalista, né, cara? Bruce Dickinson, eu respeito ele, entre outras coisas, porque o cara era sobre-humano nessa época. Inclusive, foi uma das primeiras vezes que o Bruce, a ideia de sair, de repente, ventilou na cabeça dele, por conta de toda a loucura que aconteceu durante essa turnê, né, cara? Os caras eram insanos, né, em termos de calendário, né? E, na verdade, o empresário deles montava essas datas, é um cara que pensava muito à frente, só que a banda também era muito louca, ela assinava embaixo, né? Vamos lá! Então, foi realmente muito desgastante, então eles vieram lançar um próximo álbum apenas em 1986. Mas ainda assim, eles não lançaram nenhum álbum de estúdio, mas não deixaram o fã do Maiden carente, o fã que estava acostumado a todo ano ter um lançamento dos caras. Em 85 mesmo eles lançaram Live After Death, um dos melhores álbuns ao vivo do heavy metal, entendeu? Eu escutei muito esse álbum, demais. Sensacional. Né? Até pra não deixar o fã do Maiden ali órfão de comprar um CDzinho, na época, um álbum, exatamente. E já que eles lançavam todo ano um, né? Exato. Pois é, mas em 1986 eles lançaram o seu próximo álbum de estúdio, o Somewhere in Time, né, cara? Que a gente não vai se prolongar tanto falando sobre esse álbum, porque nós temos um Metal Relics falando sobre esse álbum aqui. Exclusivo sobre esse álbum. Justamente, se você não assistiu, acesse esse link aqui, se você estiver assistindo do computador, só clique aqui que você vai ser direcionado para esse vídeo, senão você procura no nosso canal que você vai encontrar. Mas o que vale a pena também a gente falar desse álbum aqui, que é uma coisa que a gente não falou no outro vídeo. Esse álbum aqui não tem nenhuma composição do Bruce Dickinson. Né? Exatamente. Nenhuma, ele não participou. O pessoal da banda não quis muito utilizar porque era um negócio meio diferente, acústico e tal. Justamente, mas não foi deixado de lado não, né? Por quê? Porque no próximo álbum, né, deles, o Seven Son of a Seven Son, tem uma pegada acústica no álbum, né? Quem sabe eles não aproveitaram nessa época. Aí já tem um lance um pouco mais progressivo, né? Daquela época antiga lá da banda. Coisa que eles viriam a fazer bem mais, explorar bem mais, né? Nos últimos álbuns e tudo mais. Mas que é outro álbum que, assim, todos os álbuns que a gente falou até agora fazem parte da época de ouro. E quem disser o contrário, não sei, cara. Não sei o que acontece com essa pessoa. Eu acho que aqui nesse álbum fecha um ciclo, né, cara? Exato. De uma coisa genial, sei lá, jamais vista no heavy metal, que foi o Iron Maiden até esse ponto aqui, cara. Pelo menos na minha opinião, né? Pois é, aqui eles continuaram o que eles já tinham feito no Somewhere in Time, que é usar algumas coisas sintetizados, tem teclados nesse álbum, né, cara? E também a gente tinha falado que o Somewhere in Time, ele parece, mas não é um álbum conceitual. Esse aqui, ele é um álbum conceitual, né? Que ele foi, em sua maioria, inspirado em um romance do Orson Scott Card, que se chama Seven Son. E aí o Steve Harris, ele se inspirou em várias canções aí pra fazer esse álbum, né, cara? E nessa turnê eles lançaram, acho que foi o primeiro registro em vídeo deles, o Made in England, né, cara? E que nesse show, na turnê, na verdade, do Seven Son, eles tocaram várias músicas que é difícil ver o brasileiro tocar, né? Still Life, do Peace of Mind. Eu acho, não tenho certeza que Infinite Dream só foi tocada na turnê do Seven Son. E é uma música que 1 milhão de pessoas pedem para os caras tocarem, não rola mais, eu não sei porquê. Por falar nisso, o Bruce Dickinson falou que tem uma música que eles nunca tocaram antes, que eles vão tocar agora, né, na turnê desse próximo álbum. Quem sabe? Alexander David. Pode ser. É uma pedida que a gente até comentou em off, né? A gente falou isso aí. Mas aí, vamos destacar as músicas desse álbum que a gente não falou direito. Quais são as músicas que você acha mais foda desse álbum? Cara, vou citar aqui, vou citar algumas aí, cara. Only the Good Day On, que é foda. A música Moonchild, que é a primeira música que abre o álbum. Infinite Dreams, cara, eu não entendo como é que essa música não faz parte do setlist do Iron Maiden em todas as turnês a partir dessa. Coisas que eu não consigo entender. Porra, tem também The Clairvoyant, The Prophecy. Por falar nisso, os caras achavam que o álbum já seria tão foda que o álbum ele tem simplesmente 4 singles, né? Quais são os singles do álbum? Can I Play With Madness, The Evil Dead Men Do, The Clairvoyant e Infinite Dreams, cara. 4 singles pra um álbum que tem quase metade do álbum, né? Isso. É de single, né? Ele acabou citando, bem dizendo, todas as músicas do álbum, mas é isso aí, então, são 8 faixas que não tem como você deixar nenhuma sem destacar, né? Eu acho... Sempre tem aquelas músicas que eu digo assim, porra, essa seria uma ótima música pra começar um álbum. E eles começam muito bem com o Child, faixa título também outra faixa longa deles, e que eu também acho sensacional, exatamente.
né? E já deu pra ver assim que eu acho que foi quase unânime aqui na mesa, e eu acho que ele tá assistindo também. Tem um carinho usar por efeito do Grammys também. Mais uma vez é que eu cito lá a faixa número 2, que ele sempre teve. É verdade. Isso, é verdade. Tem uma tendência a ser uma balada. Isso, né? né? Tem Ou algumas músicas com uma parte, meio, algumas partes. E eu acho que assim, se esse álbum, né, seria o 7º álbum de estúdio no decorrer do Maiden, se ele fechou, vamos dizer assim, a primeira fase, né? Ele fechou com maestria, né? Até porque, né, a gente pode comentar uma outra vez, mas uma propriedade, né, ele, para muitos, até a primeira passagem do Civix, muitos dizem que é o pior álbum do Maiden, mas isso é história para... História para outro vídeo, até porque a gente sabe que lá tem a melhor música do Iron Maiden, mas o que a gente tem que citar é o seguinte, o Iron Maiden nessa época ele já era a banda do heavy metal, né, cara? O Metallica vinha numa crescente monstra, mas o Iron Maiden ele tinha atingido ali, ele tinha ultrapassado grandes nomes como Black Sabbath, né? O próprio Judas Priest também, que já não vinha naquela fase alta, né? E o Iron Maiden que abriu o show do Judas Priest ali no começo dos anos 80. Os caras lançaram simplesmente do primeiro até o primeiro, que é o Iron Maiden, até o Seventh Son, lançaram só clássicos. Então só é difícil solo. bater isso aí. Difícil acontecer isso. E por incrível que pareça, né, poderia ter ocorrido antes, mas foi a primeira vez lá em 1988 que eles vieram se tornar os headliners ali do Monsters of Rock, no Donington Park, né? E eles fizeram uma excursão ao lado do Guns N' Roses e do Megadeth, né? Não só ali na Europa, mas também nos Estados Unidos, né? Então, para consolidar mais ainda a marca, né? A parte triste disso é que chegou ao fim uma era, né? E Joe Smith meio que, sei lá, encheu o saco e não quero mais. O Bruce Dickinson também já o Bruce já tava nessa, solo, né? Sai, não sai, não sai. Já vinha balançando ali, exatamente. E finalizou, cara, uma era de ouro que jamais vai voltar, nunca ninguém mais vai fazer isso. Se você for analisar a carreira de várias bandas, a do Iron Maiden é essa, né? Essa aqui, esse pedaço da carreira do Iron Maiden é perfeita. Você pode ali questionar uma coisa ou outra, mas bem pouquinha mesmo, porque os caras botaram para lascar em todos os álbuns, não só nas composições, mas também nas apresentações, a postura de palco, a mente que eles tinham para a própria carreira deles, né, cara? O que eles projetavam para si mesmos, os caras eles estavam ali realmente no auge de tudo isso. E essa era foi a era de ouro mesmo dos caras, né? E durou muito, né? Exatamente por causa do que eles fizeram, do crédito que eles têm com os fãs de metal. Eles podem fazer o que eles quiserem, cara. Eles não precisam mais lançar um álbum. Eles não precisam nem tentar fazer um The Number of the Beast. Por mais que eles tentem, talvez eles não consigam. Não vai conseguir. Eles não precisam mais fazer nada disso, entendeu? Exatamente pelo que eles fizeram até esse álbum. Se os caras quiserem lançar um disco acústico todo ano, eles podem, que eles têm crédito para isso. E a gente fala que essa foi a época de ouro. Se você, por algum acaso, duvidar, monta aí um tracklist aí do Maiden com 20 músicas. E fala pra mim se 15 não vão ser dessa época. Exatamente. Ou então opine aí qual é o melhor álbum que você acha dessa era do Iron Maiden, né? A gente comentou sobre essa primeira parte do Iron Maiden, a gente vai voltar a falar sobre o Iron Maiden em outro vídeo aí mais pra frente, pra comentar sobre o resto da carreira dele. Mas essa era aqui é a era mais sensacional da banda. Era definitiva. Definitiva, e a gente se despede aqui com essa grande homenagem que a gente está prestando pro Iron Maiden, né? Então, todo mundo conhece, quase todo mundo, né, conhece o Iron Maiden, e nós estamos prestando nossa homenagem, conversando sobre o Iron Maiden, né? A banda já é tão conhecida que quase todo mundo conhece a história da banda, mas a gente queria contar da nossa forma, e a gente está contando para vocês. Todo mundo conhece e curte e ama, e quem disser que não gosta, você tem que desconfiar dessa pessoa aí, velho. E a Joey DeMaio, você não vai sabendo, né? Vai ter um recado pra você. Bom, assine o canal e apoie o metal. Valeu, moçada.